tarde é o médico endocrinologista Daniel Meller Daltoé. Doutor Daniel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma satisfação imensa recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, Colossi. Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre uma honra, né, estar aqui nesse programa, né, nesse seleto programa e com um público tão qualificado que temos nesse programa. E vamos falar sobre saúde, falar sobre diabetes, é o nosso dia a dia, né? Então vamos estar em casa, com certeza. Muitíssimo obrigado. A honra é nossa aí de podermos contar com seus conhecimentos aí para dividirmos um pouco mais sobre essa questão. E, Daniel, por que o diabetes, né, é uma das doenças que mais crescem no mundo? Seriam as taxas crescentes aí de obesidade, a má alimentação ou o sedentarismo? Assim, falaste bem, o diabetes está vindo junto com o aumento do peso, com a obesidade da população em geral, da população adulta, e não só da população adulta, né, Colossi? A gente já está visualizando lá na população jovem, né, nas crianças, nos adolescentes. Então, são perfis, vamos dizer assim, quase qualquer faixa etária a gente está visualizando isso. Com o aumento do peso, a prevalência do diabetes aumenta muito, com um quadro que a gente chama de resistência insulínica. Então, essa resistência que leva vamos dizer assim, ao começo da história do diabetes. No começo, até tem teóricos que associam até com a própria gordura no fígado. Quando será que essa gordura do fígado está indo para a gordura no pâncreas? Que daí aumenta a chance de nós termos o risco e o aparecimento do diabetes. Perfeito. No Brasil, né, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, metade das pessoas identificadas, né, com diabetes não sabiam, né, que tinham o diagnóstico, né? A doença ela vem causando preocupação mundial com um aumento crescente entre a população, né? Esse é o ponto, né? Que ela geralmente, no início, ela não mostra nenhum sinal, Colossi. Então, as campanhas públicas, as políticas públicas, os testes em adultos depois dos 40 anos ou pessoas que têm fatores de risco, vamos dizer assim, pessoas que estão em situações que têm maior probabilidade de vir a ter o diabetes. Pessoas que estão acima do peso, pessoas que têm história de pressão alta, familiares de primeiro grau com diabetes, raças hispânicas, raça negra, mulheres que passaram por aquela diabetes na gestação, mulheres que tiveram um filho muito grande quando vieram na gestação, com mais de 4 quilos nesta gestação, aumenta o risco para elas também. Nas mulheres também um quadro de ovários policísticos. Então, todos esses são fatores de risco bem característicos, bem detectados para o diabetes. Então, claro, também a alteração do colesterol, o colesterol HDL baixo, o LDL, que é o ruim, alto. Então, todos eles parecem que andam junto. Porque tem uma história também, parece que o diabetes não anda sozinho, Colossi. Diabetes tipo 2, principalmente, 70% aproximadamente dos diabéticos tem pressão alta. E a metade vai ter um colesterol elevado. Então a gente não pode esquecer, né, que dá para controlar, tratar, mas o povo às vezes fica meio esquecido, ou tem um diagnóstico e como não enxerga o sintoma, às vezes vai largando de mão. Deu 120, 130, 140 a minha glicose, fez uma vez, depois vai deixando e não vai querendo fazer o seu cuidado. E às vezes é nesse primeiro passo, porque a gente tem que pensar assim, como é que a gente vai querer envelhecer lá na frente, né, Colossi? Como é que vai ser? O dia de hoje a gente vai tratar aquele número, mas a gente não sabe, né, que cada dia que a gente vai cuidando e para evitar aquelas complicações. Desde que fizeram os primeiros estudos lá atrás, há mais de 30 anos, que avaliaram o risco, né, vamos dizer assim, da onde vinham as complicações, que a gente chama de complicações dos olhos, da retina dos olhos, complicações dos rins, levando a nefropatia diabética e também de microcirculação. Com certeza o ouvinte, alguém conhece alguém que teve que amputar o dedo do pé, o dedinho mínimo, o que for, por causa do diabetes. Isso vem junto com a doença, mas aumentado principalmente para aquele paciente com diabetes, Colossi, que também é fumante. Então não podemos esquecer que o cigarro também é um fator importante que aumenta esse processo. Que bom que o pessoal está fumando menos, né? Esse é um dado Brasil, mas dentre os fumantes a gente ainda tem uma dificuldade e isso aumenta muito ainda o risco dessas complicações de microcirculação. Claro que o diabetes por si só também é um fator de risco para infarto e derrame, então com isso a gente já fica preocupado assim, que ele vai estar associado a quase um quadro novo que a gente chama de cardiometabolismo também, né? Porque das doenças cardíacas e as doenças endócrinas, o diabetes e a obesidade estão junto. Sem dúvida. O lado bom da história, agora vamos ver o lado bom, né? As terapias estão melhorando,
Então, os avanços, claro, na nutrição ainda tem muita controvérsia, né, Colossi? A gente poderia falar, chamar nutricionistas, tal, mas porque é difícil de comprovar no que a gente chama de medicina baseada em evidências, porque é difícil fazer um estudo duplo cego, vamos dizer assim, fazer um prato lá, o Colossi não vai saber o que ele comeu, o meu prato é diferente, o prato aqui do Carvalho é diferente, então cada pessoa vai ter uma característica diferente, mas a gente viu que pela nutrição é difícil de comprovar, mas na medicação a gente já viu avanços. Quem sabe a gente começa a tratar a obesidade mais cedo, tratar o diabetes mais cedo, porque tem uma coisa, Colossi, o paciente geralmente procura o médico quando aquela glicose já está alterada ou quando ele já está tendo alguns sintomas. Está perdendo peso sem explicação, tem uns que até gostam dessa perda de peso, mas não quer dizer que isso vai ser um negócio. Então, são fatores que a gente está aprendendo, né? Mas que quanto mais cedo a gente vai estar pensando lá, botando assim uma prevenção no futuro para evitar problemas maiores. Você sabe que tem associações até que um possível Alzheimer seria o tal do diabetes tipo 3, um diabetes lá no futuro. Claro, isso ainda são muitas teorias, mas tem o seu lado vascular, a própria demência vascular e os outros problemas que vem no futuro. Porque, antes de tudo, a gente quer longevidade, mas a gente quer uma longevidade que a gente possa ir e vir sem problemas, né? Que a gente não quer ficar acamado por 10, 20 anos. Daí muitos perguntam para mim, Daniel, será que vale a pena eu viver tanto assim? Daí já começam a se preocupar. Mas, por outro lado, eu tenho pacientes com 90, hoje a mais longeva, minha paciente de consultório, tem 99 anos. Então, hoje, como tem pacientes de mais de 90 anos que dirigem, tem uma vida, vamos dizer assim, vida que pode fazer tudo sozinho. Então, tem a sua independência. Total independência, acho que essa é a nossa busca, né? Mas a gente tem que fazer no dia a dia. Claro. Você falou em prato, né? Ou seja, escolher bem, né, o que colocar no prato pode fazer uma baita diferença para quem tem diabetes, né? Ah, com certeza. Tu sabe que a gente fala muito, né, Colossi? No passado, o paciente chegava pra gente e dizia assim, doutor, eu nem como açúcar, como é que eu tenho diabetes? Então o povo associava isso, só ao doce, né? Depois a gente foi vendo que tem o carboidrato, tá envolvendo vários fatores, mas o aumento do volume abdominal é o principal fator. Como o cara chegou naquele aumento do volume abdominal, é difícil pegar do dia para a noite, mas geralmente vem de muitos hábitos desregrados. Mas vamos lá. E esse carboidrato, vamos dizer assim, é a grande fonte de energia da gente. E às vezes essa perda de controle que vai aumentando a glicose, vai entrando todo um fator. Mas não quer dizer, tem pessoas que nunca... Por exemplo, hoje eles querem associar-se a um hábito moderno, fast food. Mas às vezes eu vou falar com um paciente que nunca foi no fast food, nem conhece a rede lá que começa com a letra M, nem sabe o que é isso. Então, assim, não é uma certeza. Mas outra coisa, mas não é porque tem diabetes que pode se atracar, vamos dizer assim, no açúcar. Por outro lado da moeda, vamos dizer assim, né? Então não tem liberdade também. Então a gente tem que moderar, porque quando consome o açúcar, a glicose sobe e sobe muito. E essas flutuações da glicose às vezes pode dar tontura, pode deixar o paciente mais irritado, mais nervoso. Então são fatores. Sabe outra coisa que me perguntam muito, Colossi? Mas o meu diabetes emocional, tudo bem? Não é um problema, não estou vendo isso como um problema, o teu diabetes emocional, só porque ele tem que ser tratado. Claro. Se nós for lá agora na emergência lá do Hospital São José, fica lá acompanhando lá quem chega lá infartando ou num possível catástrofe cardiovascular, a chance de ser pessoas mais nervosas, mais irritadas, mais ansiosas, eu acho que esse é um fator também, eu acho que não estamos negando isso, que deve ser tratado. Talvez esse é um dos pilares, né, Colossi? Né, que muita gente não falou, mas desde não vou dizer da felicidade, mas são fatores que a espiritualidade também é muito importante do nosso paciente, do dia a dia dele, para a gente acompanhar. Por isso que uma boa conversa, às vezes não é uma consulta de 2 minutos, 3, que a gente vai conhecer o paciente a fundo e motivar ele a tratar, porque ele tem que estar motivado. Se ele não estiver motivado, ele não vai querer tratar, não vai avaliar. Quando esperar que o leite derramou, quando ele vem depois de um derrame, que está com o lado paralisado do corpo, ou vem numa cadeira de roda, tudo isso aí para nós vamos dizer assim, já é um estágio secundário, vamos dizer assim, não prevenção primária. A gente já está numa fase assim que já está precisando de uma ajuda de outras pessoas, como tu citou ali, né? A gente queremos ter uma liberdade de poder ir e vir e não precisar de ajuda para o dia a dia.
E às vezes a obesidade é um problema na Colossi. Às vezes uma pessoa tem dificuldade às vezes de calçar um calçado, Sim. tem dificuldade para pequenos atos da sua própria casa. Subir uma escada. Com certeza, e que vai dificultando, né? Desde sentar numa poltrona, no ônibus, às vezes se constrange numa cadeira, né? Se for hoje entrar num avião, um grande obeso acho que passa muito trabalho também. Então, esse ponto que a gente quer também adaptar. Por isso que tem métodos, né? Quando muitos falam aí dos métodos clínicos, cirúrgicos, que no passado parece que a obesidade era feita assim, a pessoa também ela é uma pessoa assim sem força, é uma pessoa que ela não tem força de vontade, ela tá... Então, assim, ó, tem mais fatores, vamos dizer assim. É um tema com muito preconceito. Se o tema base lá, a obesidade, que é o fator de risco do diabetes, está cheio de preconceito, como é que a gente vai tratar esse diabetes, né? Que se uma das bases é controle de peso, seja ele com dieta, seja ele com dieta mais exercício, ou seja quando a gente vai usar medicamentos, ou até a cirurgia, que é muito falada. Quantos aqui vêm falar aqui nos programas que é do Dourado da cirurgia, que para um bom perfil de pacientes ela é importante. Sim. Cirurgia pode ajudar em muito, às vezes pode até reverter esse diabetes, dependendo do perfil, mas que faça cedo também, porque se tiver muito tempo de diabetes e querer reverter, às vezes a neuropatia, os problemas já avançados não vão melhorar, não vai melhorar a retinopatia do paciente diabético. Então, são preocupações, Colossi. Então, eu que lido mais de 18 anos com endocrinologia, no dia a dia do consultório, vendo, acompanhando, estudando e fazendo a minha parte, né? Quando eu posso, eu estou aqui na avenida correndo aqui, gostaria de ver mais os pacientes correndo também. Tá bom que a gente vê os parques aqui, estão cada vez mais cheios, que bom, né? Criciúma, aqui em Criciúma é um exemplo. Isso, aqui em Criciúma é um exemplo, isso. Acho que quando a prefeitura investe em parques, quanto mais parques a gente tiver, tem um dado, não sei de onde eu li isso aí, que quanto mais parque a gente tiver e menos posto de saúde, parece que a gente vai ter mais prevenção, talvez. Mas é uma história assim, eu acho que é sempre bom conversar, porque às vezes a gente está lá sozinho no consultório falando com uma pessoa, a gente aqui vai atingindo mais pessoas. Sem dúvida. Esse é o objetivo, falar do diabetes que é tão prevalente. E é muito curioso, sabe? Porque, Colossi, às vezes chega um paciente para mim e tem 10 anos de diabetes. E daí ele assim, doutor, o que eu tenho que comer? Daí eu pergunto para ele, eu que deveria te perguntar, né? Porque se já tem 10 anos com uma alteração e tu ainda não sabe como tu deve fazer, algum local a gente errou. Né? Seja lá no começo, na saúde pública, seja lá que a gente tem dificuldade com acesso a uma nutricionista, seja na informação. Porque será que a gente está informando mesmo? A gente às vezes está numa correria do dia a dia, onde é que o paciente está buscando? Porque também nós temos um amigo, né, e um inimigo, que é a internet. Porque às vezes tem fontes muito confiáveis, mas as fake news também no diabetes, elas são assustadoras, onde prometem chás, que prometem a reversão, remédios que vão fazer toda a diferença. Daí eles vão falar, se você usa a metformina, cuidado. Daí fazer aquele vídeo com mais 10 minutos com aquelas pessoas, até atores usaram, Colossi. Olha, atores, né? Atores, falando não, histórias. Um ator é médico, depois no outro vídeo ele é paciente. Então, assim, ó, se querem busquem fontes de, vamos dizer assim, confiáveis, fidedignas. É por isso que eu digo, a rádio é eterna. Porque aqui a rádio vai ter um filtro, eles vão avaliar quem são as pessoas que estão falando, acho que isso é fundamental. A internet, às vezes, eles vão lá, botam aquela pessoa bem arrumada, bem com aquela oratória perfeita, e que depois vai querer enganar nossos pacientes, nossos ouvintes com diabetes lá, às vezes vão gastar uma dinheirada para medicamentos que vão levar nada a lugar nenhum, né? Então, que bom quando não acontece nada, né? Porque quando acontecem complicações, ou que pode alterar o problema do rim, ou pode levar até uma hemodiálise, daí o negócio é muito mais perigoso. Sem dúvida, sem dúvida. Quando o assunto é fruta, por exemplo, né? Tem muita gente que fica naquela dúvida, né? Se o que pode, o que não pode comer, né? Estava fazendo uma pesquisa aqui, estava vendo que abacate, goiaba, morango, kiwi, maçã, são bons aí, né, para poder ajudar nesse processo aí de combate à diabetes, né, e inclusive até o agrião, né, um alimento que ajuda no combate à doença também, né. Então, assim, ó, tu viu que verduras e legumes nunca vão sair de moda do ponto de vista para o controle do diabetes. Então, metade do prato vai ter que ter aquele produto natural. Frutas, a preocupação vai envolver com o suco, ou aquele suco industrializado, aquele suco com pequena parte da fruta, ou aqueles que são adocicados artificialmente, que daí a gente vai ter uma dúvida.
Porque a gente fala e às vezes a pessoa tem até até confunde, cara. Esses dias eu estava atendendo um paciente, eu falei, você consome fruta? Dele assim, não, eu tomo suco de caixinha, vale? Tipo assim, parece que é uma coisa meio básica, mas é básica para quem tem a instrução. Claro. Então, assim, ó, fruta, o que eu vou te dizer? Geralmente são orientados de 3 a 4 porções por dia. Mas o ideal é que essa fruta não ande sozinha, tem uma proteína junto. Porque onde a gente, estamos falando da pessoa que já tem diabetes, principalmente, né? Porque a fruta sozinha, ela pode ser um desencadeador, às vezes, de fome, da pessoa querer consumir mais, até aí tem um mecanismo de glicose, insulina, todo envolvido, que daí pode ser um gatilho. E no diabetes, cada vez mais a gente está aprendendo que a gente tem que ter cuidado com os gatilhos, que vai fazer a gente comer mais, aquele belisco, que a gente chama de carboidratos mais refinados, né? O açúcar, vamos dizer, não só a fonte de açúcar, mas a farinha, às vezes, a pessoa vai consumir, vai liberar muita insulina, pode levar a uma hipoglicemia, uma resposta meio inadequada da relação entre glicose e insulina. Então, assim, ó, não tem fruta proibida, mas também não há liberdade total. Tem frutas tipo a melancia e o melão, elas têm o que a gente chama de índice glicêmico mais alto, que mais rapidamente se transformam em glicose. Então, o grande ponto assim, são rápidas, sem dúvida, mas elas vão ter aquela função, dependendo da atividade que tu vai fazer, dependendo da situação que tu vai estar acompanhando. Então, tá ali. E tem umas frutas que são um pouco mais leves, só que a maçã e a própria banana tem um índice menor. Mas o pessoal muito pergunta assim, mas eu consumo muita banana, eu consumo banana e vai subir o meu diabetes. Às vezes, como a banana também, eles, vamos dizer assim, uma vilã, né? O povo considera uma vilã, mas não é tão vilã assim, não. Claro, se tu consumir um cacho de uma banana, né? Ou fazer aquela receita da avó, lembra aquela farofinha, aquele açúcar, fazer aquela farofa de banana, coisa boa, né? Lembrar essa hora da tarde, talvez para o paciente com diabetes vai levantar. Mas daí são casos individuais, né, Colossi? Mas o agrião aí vai vir dentro de N situações, desde a babosa, desde a chia, o jambolão, nossa, tem muitos produtos naturais que podem ser aliados, o alho, mas aí também tem que ver a quantidade, não vai tratar. Sabe que no passado, Colossi, nós tínhamos medicamentos até que, e isso o pessoal questionando, mas eu quero tratar com produto natural. Disse, beleza? Só porque assim, ó, nem sempre esse natural vai prevenir as complicações do futuro. Então não mostraram isso em estudos maiores. Ah, porque o laboratório não tem interesse. Como não tem interesse? É claro que tem interesse. Quem é que não vai querer os pacientes tratados por... E daí é duvidar da ciência, duvidar das pesquisas, né, Colossi? E como é importante, como se faz pesquisa, e pesquisa séria pelo mundo todo. Todo mundo quer achar a chave do diabetes, né? Tem uma pergunta aqui em relação a essa temática que nós estamos abordando aqui, e eu vou deixar para o próximo bloco, que tem uma pergunta bem pertinente aqui.